pessoal, vamos lá para mais uma aula então. Hoje o tema é Wire de baixa fidelidade. Antes da gente começar essa aula, não se esqueça, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa a notificação ali para sempre receber o conteúdo novo ali, sempre ser notificado do conteúdo novo. E é isso aí, muito obrigado. Vamos lá para a próxima aula então. O Wire de baixa fidelidade, a gente está falando que antes de eu construir o layout, eu preciso materializar ele de alguma forma. Preciso entender onde vai ficar, eu preciso entender qual o tamanho de fonte em cada lugar, eu preciso saber aonde eu vou querer colocar. Então ele é mais ou menos um papel de pão. É como se eu fosse desenhar num caderno, mais ou menos um rabisco, um papel de pão. Tem muita gente que faz no caderno primeiro, tá? Que gosta mais, né? Faz ali no caderno a parte criativa. É, parte criativa que eu digo é coloca essa parte ali do aire de baixa fidelidade sobre um esboço e depois passa aqui para o Figma. Também dá certo, é super normal, muita gente faz isso e não tem problema nenhum. Mas eu, por exemplo, eu gosto de às vezes já fazer aqui direto porque principalmente para otimizar o trabalho. O que que eu fiz aqui? Fiz igual a outra aula, eu já criei aqui, eu criei uma página, né? Como a gente sabe, criar página é só clicar aqui, vai aparecer o nome da página, você coloca aqui layout. Coloquei aqui um texto, vim aqui, peguei, coloquei um texto, e aí eu já copiei, porque eu já tinha aqui o da home e a página de cadastro de finanças, que seria o nosso projeto em si. Então a gente vai começar a montar, estruturar ali a parte do projeto do FinChildren. Então, aqui a gente vai primeiro entender como a gente vai fazer a home e depois como a gente vai fazer o cadastro de categoria de finanças, né? É, Bom, então vamos na sequência aqui. Primeiro de tudo que acho que a gente pensa numa página é onde vai, como que a gente vai fazer um menu. A gente vai fazer lateral, se a gente vai fazer superior, se a gente vai fazer só em esquema de dash, então só na lateral, lateral e superior, enfim. Então a gente coloca ali basicamente um menu. Como que a gente faz esse menu? Simples. Aqui não tem, aqui não é beleza. Aqui a gente está definindo como vai ficar estruturado na nossa página e o que a gente vai colocar, às vezes de fonte e afins. Então a gente coloca aqui um tamanho, define também o tamanho que a gente quiser, puxa um retângulo, coloca ali uma cor. Geralmente a gente coloca um cinza mesmo, porque aí fica mais definido que é um aire de baixa, tá? E aí coloca aqui um texto. Pega aqui um texto, né? Pega aqui um texto e escreve, por exemplo, Navibar, igual tá aqui, tá? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai montando várias formas, né? Retângulo, círculo, enfim, várias formas para chegar, mas de uma forma bem simples para que a gente chegue e entenda aonde vai ficar o que em cada coisa, tá? E aí, por exemplo, no projeto do FinTutor, a gente tem um navbar ali, um menu superior e um navbar lateral. Então, basicamente é isso. Então, a gente tem aqui uma visão de como mais ou menos vai ficar estruturado. Depois, a gente tem ali um título da página, né? Então, tem ali um box do título da página. Aqui eu poderia colocar também, por exemplo, do lado aqui, eu poderia colocar H3, por exemplo, tá? Mas aí, nesse caso, eu optei em já colocar no próprio título já na nossa tipografia, tá? Então eu optei em já fazer isso. Eu copiei e colei do que eu já tinha, então depois eu só vou colocar aqui a tipografia, o nosso guide ali da tipografia, mas ó, ele já está mais ou menos aqui em 44, então que seria mais ou menos um H1 na verdade aqui, né? Aqui seria um H1.
mas a gente poderia fazer dessa forma também, tá? Não precisaria, por exemplo, eu não precisaria definir já a tipografia aqui. Como a gente já definiu algumas coisas no guide, então aqui a gente já pode usar. Mas se não, você coloca qualquer texto e vai colocando H1, H3, enfim. Sempre tentando seguir o guide que você construiu anteriormente, tá? Então aqui a gente vai ter também a parte ali de valor em conta. Aqui é legal você já tentar deixar mais ou menos, se tiver já uma visão, que nem aqui eu já tinha mais ou menos uma visão de como eu queria que ficasse esses boxes. Então você já pode denominar, já pode até colocar valores e tudo mais, não tem problema nenhum, tá? O importante é sempre a gente colocar o quê? Como, como que vai ficar, né? Em cada caixinha, como que vai ficar na tela, o tipo da fonte e o tamanho, tá? E se tiver imagem aqui, por exemplo, tinha uma, era pra, é uma, vai ser uma imagem. Então, a gente já pode colocar as imagens no wire de baixo, mas não tem necessidade. A gente só precisa falar, ah, beleza, a imagem vai ficar aqui. Então, a gente precisa ter definições. Basicamente, o wire de baixa fidelidade ele vai te dar definições e tangibilizar aquilo que você quer. Então, aí vai ter também a quantidade de gastos, ó, que a gente já colocou mais ou menos como vai ficar, sabe que vai ter um gráfico, vai ter ali as informações do gráfico. Aqui o calendário de eventos, ó, eu não coloquei nada, não imaginei, mas eu sei que ele vai ficar aqui e vai ficar dentro do box. Como que ele vai ficar, ainda não sei, mas eu sei como ele vai ficar mais ou menos na tela. Não tem problema, tá? O importante é exatamente você colocar cada coisa no seu lugar e tentar tangibilizar ao máximo. Aí a gente vem aqui, eu sei que vai ter um botãozinho de adicionar e vai ter aqui uma lista de valores mensais que vai ser uma lista. Beleza. Então aqui eu já tenho minha home já bem estipulada, tá? Bem modelada. Aí aqui a mesma coisa, a gente sabe no cadastro de categoria, a gente sabe que vai ter a mesma coisa, vai ter um navbar superior, navbar lateral, aqui a gente pode até copiar e colar, tá? Ou dar um Ctrl D aqui no frame todo e aí depois só pegar e deletar e ir criando os group box, mas eu sei que vai ter um título da página. Eu sei que aqui, nesse caso aqui, eu quis fazer um breadcrumb, então eu sei que aqui vai ter uma navegação aqui via breadcrumb. E aqui eu vou ter uma lista de categoria de finanças, onde eu vou ter ali o título, eu vou ter uma barra de pesquisa, vou ter um botão para cadastrar, que possivelmente vai abrir um modal, mas não coloquei aqui, e uma listagem, tá? Então, basicamente, o área de baixa fidelidade é isso. A gente precisa tangibilizar aquilo que a gente imagina e ele ajuda a gente colocar cada caixa no seu lugar, cada informação no seu lugar. Para depois, a partir dele, dessa visão que a gente tem, a gente falar, ah, beleza, agora a gente vai fazer o criativo, que é fazer o layout de alta fidelidade. Tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Essa aula aqui foi bem tranquila, né? Espero que vocês tenham gostado e vamos para a próxima aula. Até mais.